Resultados do primeiro TRI de 2025 da BB Seguridade, mais de 8% de queda. O que será que desagradou o mercado? E é a hora de comprar ou de vender? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo, além dos dividendos da BBSE. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Passando rapidamente por esse primeiro slide, o NPS, que seria aquela nota que a gente dá no aplicativo do banco, cresceu em 4,6%, o número de reclamações caiu em 25% e a redução do churn em 15%. Ou seja, pessoal, o churn seria o número de pessoas que cancelam sua conta na BBSE, que cancelam o serviço de alguma forma. Então houve uma queda tanto no churn quanto no número de reclamações. Falando dos destaques do primeiro TRI de 2025, a BBSE reportou um lucro líquido de 2 bilhões, um aumento de 8,3% contra o ano passado, um resultado operacional de 1,7 bilhões e um resultado financeiro de 0,3 bilhões, um aumento de 38% no resultado financeiro, bem impulsionado pela alta da Selic referente aos últimos meses. Então, para quem não sabe, o resultado financeiro é uma parte do caixa da BBSE que fica aplicado. Então, realmente, quando a Selic está alta, principalmente motivado pelas carteiras pós-fixadas, há um aumento nesse resultado financeiro. Falando um pouco dos prêmios ganhos retidos, 3,6 bilhões, um aumento de 7,1%. A sinistralidade, uma queda de 0,3%. Para quem não sabe, a sinistralidade é a diferença entre o valor pago pelo segurado e o valor que a BBSE reembolsa. Então vamos supor que durante o ano inteiro você pagou R$1.000 no seu seguro de carro. Se você utilizar R$200 desse seguro para cobrir alguma coisa que aconteceu, a sinistralidade nesse caso seria de 20%. Então quanto menor, melhor. A sinistralidade caiu em 0,3%, reservas de previdência cresceram em 8,2% e as receitas de corretagem um aumento de 4,1%. Nesse slide é interessante fazer essa divisão entre o lucro do resultado, o lucro operacional e o lucro do resultado financeiro. O resultado financeiro, que é o resultado que seria o lucro advindo de operações financeiras, não necessariamente vem da própria operação da BBSE, seria de reservas, de cotações, de dinheiro aplicado, foi de 320 milhões. Então, a participação no resultado do lucro líquido do resultado financeiro foi de 16% e o lucro líquido ajustado da BBSE foi de 1 bilhão 996 milhões, ou seja, praticamente 2 bilhões, um aumento de 8% olhando com o primeiro TRI de 2024. Conforme eu havia falado para vocês no slide anterior, é interessante a gente ver essa divisão. Uma parte do lucro vem do resultado operacional, que seria o que realmente a empresa faz, a operação, e a outra parte vem do resultado financeiro, que é como eu havia explicado, de dinheiro aplicado. Então, o lucro do primeiro TRI de 2024 foi de 1,8 bilhão, a Brasilseg aumentou em 140 milhões, a BB Corretora 32 milhões, a Brasilprev 13 milhões, a Brasilseg, juntando a sinistralidade e o comissionamento, uma queda de 25 milhões e demais componentes, uma queda de 95 milhões, que totalizou um lucro, excluindo o financeiro, de 1,9 bilhão. E juntando a parte financeira, um lucro líquido aproximadamente de 2 bilhões. E aqui eu montei um gráfico juntando o lucro líquido de cada braço da BB Seguridade, o braço de seguros, a Brasilseg, a BB Corretora, a Brasilprev vem em terceiro lugar, o resultado financeiro em quarto e a Brasilcap representa uma participação no lucro líquido bem pequena. Então a gente tem que ficar ligado principalmente nesses 4 primeiros, porque a Brasilcap realmente não apresenta tanto resultado assim quando a gente olha na comparação com os demais braços financeiros da BB Seguridade. Começando pela Brasilseg, esse foi o ponto onde o mercado mais bateu, que o mais mercado achou ruim nesse resultado, que foi a queda nos prêmios emitidos, ou seja, uma queda de 6% olhando TRI por TRI. A gente vai ver que isso acabou batendo nas projeções de 2025. Falando um pouco dos prêmios emitidos por ramo, a BB Seguridade tem liderança em seguros rurais e seguro prestamista, detém em torno de 49% de fatia de mercado do seguro
rural e seguro prestamista praticamente 20%, e houve uma queda no seguro prestamista e também uma leve queda no seguro rural. Nos indicadores de desempenho, um aumento no comissionamento, uma queda na sinistralidade, algo que é muito positivo para o mercado. Conforme havia falado para vocês, seria esse percentual entre o que o segurado paga e o que a BBCE gasta para poder repor esse tipo de seguro. Olhando o resultado financeiro, um aumento de 40% e um lucro líquido de 1,105 bilhão, aumento de 9% comparando ano contra ano. Agora falando da BB Corretora, realmente um resultado espetacular. Nas receitas de corretagem, 1,4 bilhão e 60,6 bilhões de margem líquida. Isso quer dizer, pessoal, que a cada R$100 que entra na receita da BB Corretora, 60,6 vira lucro. Então é um resultado fantástico que acontece com a BB Corretora. Olhando a composição da receita, em torno de 80% vem de seguros, 9,6 de previdência, 9,6 de capitalização e 0,4 dos demais, e o lucro líquido de 849 milhões. Falando da Brasilprev, que também teve um resultado negativo, uma queda nas contribuições em torno de 20%, houve uma captação líquida muito impactada, saindo de 5,6 bilhões para uma queda de 1,5 bilhão, e o índice de resgate aumentou de 8,6% para 11,6%. As reservas aumentaram em 8%, esse foi um ponto positivo, para 439 bilhões, e o lucro líquido de 356 milhões. Falando também da Brasilcap, uma queda de 0,3% na arrecadação, as reservas praticamente em linha, uma queda de 2%, resultado financeiro, houve uma queda de 42% e o lucro líquido despencou em 24%. Mas eu quero lembrar para vocês, pessoal, justamente aquele gráfico que eu mostrei anteriormente. A Brasilcap representa um braço muito pequeno da BB Seguridade, então não precisa de ficar tão vidrado assim. É bom sempre que tem um resultado positivo, mas não precisa de ficar 100% vidrado, porque outros braços podem compensar essa queda no lucro da Brasilcap. Falando um pouco das projeções, o resultado operacional não decorrente de juros cresceu em 4,2%, praticamente em linha com a projeção. Conforme eu havia falado, os prêmios emitidos pela Brasilseg foi o que realmente desagradou o mercado, porque havia uma expectativa de crescimento entre 2% e 7% e houve uma queda de praticamente 6%. Então a BB Seguridade pode ser que tenha que rever esse guidance, mas sem desespero, pessoal, a empresa continua muito sólida. A gente vai ver mais à frente que ainda está bem longe da média do seu preço-lucro, então sem desespero. E também as reservas dos planos de previdência, um aumento de 8,7%, bem distante do guidance, da projeção da companhia. Agora mostrando um trecho da minha planilha pessoal, o lucro líquido de 2024 foi de 8,7 bilhões, porém o lucro líquido projetado para 2025, conforme a empresa falou, seria entre 8,8 bilhões e 9,1 bilhões. Então eu sempre sou conservador nas minhas planilhas, nas minhas projeções, sempre coloco o mínimo. Então com o lucro líquido para 2025 de 8,8 bilhões, a gente ainda teria um PL de 8,8, muito distante da média dos últimos 10 anos, que foi de 11,8. Então ainda haveria um espaço de crescimento de 25%. E a BB Seguridade tem um payout em torno de 85%, o que daria 3,74 por ação e um dividend yield de praticamente 10%, mesmo olhando nessa ótica conservadora de 8,8 bilhões. Falando de dividendos, perceba a constância no pagamento de dividendos da BB Seguridade, sempre paga dividendo todos os anos e tem um payout muito alto, conforme mostrei para vocês, em torno de 85%. E a BB Seguridade paga 2 vezes ao ano, já pagou em fevereiro e agora deve pagar novamente para agosto. E a BB Seguridade representa uma parcela importante da minha fatia de investimentos, da minha carteira, seria em torno de 16%, é a terceira maior posição hoje, e os proventos pagos em fevereiro de 2,31, para agosto eu estou projetando 1,44 por ação, que daria o dividend yield de 9,63%, e eu, com o número de ações que eu detenho, devo receber em torno de R$ 1.173, uma ótima renda para continuar aplicando, para gerar
a bola de neve, posso aplicar em outras empresas que vão pagar mais dividendos durante o ano e crescer ainda mais a minha bola de neve. E pegando o gráfico de resultados e expectativas entre o mercado e o que realmente aconteceu, a Genial projetava um lucro de 2 bilhões 93 milhões, o mercado projetava 2 bilhões e 91 milhões, porém a BBSE entregou praticamente 2 bilhões. Mas o que preocupa é a Brasilseg, que realmente não tem conseguido crescer muito o seu braço de prêmios emitidos. E por todos esses pontos que eu falei, realmente desagradou o mercado. Esse resultado caiu em torno de 8,6% só no dia de ontem. Mas tomem muito cuidado com as narrativas do mercado, pessoal. Isso aqui pode estar abrindo uma margem para a gente poder aportar. A minha posição que eu fiz na BB Seguridade foi, no ano passado, em torno de R$ 33. Então vamos aguardar que pode ser que o mercado bata mais ainda na cotação. É uma empresa muito segura, paga bons dividendos, então não fica 100% vidrado nessas coisas que acontecem. Olhem para o futuro e particularmente eu sempre fico bem vidrado na BB Seguridade, principalmente por causa dos dividendos pagos. E tem um outro detalhe que muitas vezes não está precificado, que é o contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil vai terminar em 2033. Então assim que houver essa renovação, provavelmente a cotação vai aumentar bastante, porque o mercado muitas vezes não prevê esse aumento. E tanto os executivos da BBSE quanto do Banco do Brasil já falaram que é interessante para ambos manter esse contrato. Mas me conta aqui nos comentários, pessoal, vocês têm a BB Seguridade em carteira? E é nesse tipo de momento que você vende as suas ações ou é um momento de promoção onde você compra mais? No mais, deixa um ótimo dia e um abraço.